Olá, amigos do canal História Arte, tudo legal? Tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, com MBA em História da Arte, pós-graduação em História do Brasil. Concluí meu curso, acho que já falei sobre isso, né? Mas só para lembrar, para eu mesmo lembrar, concluí recentemente meu curso para quem estava acompanhando, meu curso de docência para educação profissionalizante técnica e tecnológica, também chamado de profissionalizante e tecnológica, pelo Instituto Federal. Estou muito feliz, estou agora só aguardando a titulação, né? Recebi o título. É uma pós-graduação lato sensu e já estou almejando o mestrado na mesma área, se possível. E vamos ver se tudo der certo para o futuro não muito distante, o mestrado nessa área mesmo, possivelmente. Enfim, hoje estou entrando em contato com vocês aqui do canal História Artes, né, o podcast História Artes, para falar de uma arte audiovisual que eu particularmente estou gostando muito. Eu estou terminando a terceira temporada agora, falta um episódio para terminar. Ela tem 4 temporadas até o momento. Ela está em fase de produção, descobri ontem, da 5ª temporada. E pelo que está me dando a entender, ela terá 7 temporadas. São apenas 8 episódios por temporada. E que programa é esse, né? Você deve entender que é uma obra seriada. É uma obra audiovisual seriada, é uma série. É o The Chosen, Os Escolhidos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série. Eu nunca tinha ouvido falar dela, até recentemente, esse ano, propriamente dito. E descobri pela minha família, pela minha cunhada e o meu irmão, que assistem pela Netflix. E aí acabei descobrindo sem querer que tem na Amazon. Eu não sou assinante da Netflix, mas sou assinante da Amazon, do Prime Video. E lá tem essa série também. E atualmente também está disponível no SBT gratuitamente. Para que vocês podem baixar o aplicativo SBT+, né? O novo streaming brasileiro, que é o do canal SBT, que também está lá disponível para assistir no SBT. E também tem um aplicativo deles, que eles também oferecem para você assistir. Tem na Roku, enfim. No aplicativo tem alguns conteúdos pagos, outros gratuitos. Então o aplicativo deles nem tudo é gratuito. E vamos falar. The Chosen, assim, pelo que eu pesquisei, é uma produtora, a produtora deles, que é a Studio Angel, é uma produtora nova e independente, vamos dizer assim, independente por quê? Porque ela se mantém através de financiamento de parceiros. E quando eu digo parceiros, eu digo desde empresas a pessoas físicas, pessoas como eu e você que não são empresas. E eles financiam e mantêm a produtora em pé. Ele já tem várias séries, vários filmes, vários documentários, assim, conteúdo razoável, não digo vários, mas um conteúdo razoável para você poder assistir. Boa parte deles ainda não estão disponíveis nas plataformas brasileiras, com exceção dessa que está fazendo muito sucesso, que é o The Chosen, que eu vou falar um pouco mais dela, mas vocês podem assistir outras, pelo menos no aplicativo deles, ou no site deles, que é Studio Angel. Beleza? Eu mesmo fiz a pesquisa aqui, achei muito interessante para você, cineasta que está aqui, você que é um amante de produções audiovisuais. Eles estão aceitando propostas. Eu fiz aqui um cálculo, uma rodada de negócios, vamos dizer assim, né? Como é chamado no audiovisual. É necessário para você submeter um projeto para eles, um projeto já finalizado, um produto no caso, né? Ou um projeto que está em andamento, você paga uma taxa com qualquer rodada de negócios. No entanto, a taxa em dólar americano, né? E essa taxa custa $250. Convertendo para o real, dá o equivalente, nesse momento, no dia de hoje, $250 equivale a R$1.399,52. Tá? Você paga em dólar americano, valor do dólar americano, $250. Se você quiser submeter algum projeto para eles. Pelo que eu entendi, o Angel é uma produtora mais voltada assim, a conteúdos cristãos. Até aí o nome já diz, né? Angel, que é anjo, né? Anjo em português. No entanto, eu acho que se o projeto for laico e estiver dentro das ideias do que eles pregam, né?
do que o estúdio prega, pode ser que seja aceito e eles vão se tornar parceiros de vocês e até coproduzir, literalmente coproduzir e distribuir internacionalmente. Beleza? Vamos falar de The Chosen? Então, The Chosen é a série que eu estou assistindo recentemente, produção audiovisual desse estúdio chamado Angel. Já tinha visto na plataforma Roku, não me interessei muito na época. E comecei a assistir literalmente por sugestão da minha família. E aí eu tô assistindo, tô terminando agora a terceira temporada, tô indo pra quarta temporada, que é a última produzida até o momento. Tá para sair a quinta, se não esse ano, ano que vem, porque ainda tá sendo produzido, tá sendo gravado, então acredito que só ano que vem. Eles gravam no Texas, mas para dar uma ideia, que é Jerusalém há 2000 e poucos anos atrás, né? Que seria o equivalente ao tempo de Cristo. E qual é a pegada interessante dessa série? Por que eu tô falando dela? É porque a criatividade dos roteiristas da série. Imaginem como eu tô falando, The Chosen, né? É uma série voltada à história de Cristo e dos os escolhidos. Mas, na verdade, mais focado nos escolhidos do que propriamente no Cristo. E tanto é que é Chosen, né, os escolhidos. Então, assim, fala-se sobre Cristo sim, mas o foco são os escolhidos, os discípulos. E qual é a pegada que eu achei muito interessante, muito legal? Eles mostram uma visão de Cristo e uma visão de discípulos muito diferente do que a gente costuma fazer. Para quem já leu a Bíblia cristã, protestante ou católica apostólica romana, ou até mesmo a Torá, só que a Torá só tem os livros chamados Antigo Testamento, né? Ela não tem esses livros que nós lemos de Cristo para frente, a Torá, porque para os judeus, e a Torá, no caso, que é a Bíblia dos judeus, Cristo não é Deus, não é um não é nem, não sei nem se posso dizer que ele é um profeta, ele foi um homem a mais que surgiu naquela época. O judaísmo espera o Messias até os dias atuais, diferente do cristianismo que acredita que Cristo é o Messias, por isso o termo cristianismo. A gente está entrando na história das religiões também, tá, galera? No mesmo tempo que a gente está falando de uma história de audiovisual, a gente está literalmente falando de história das religiões, nesse caso, um pouco da história do cristianismo, tá bom? Com base no The Chosen. E o que me atraiu nessa série é justamente essa visão de um Cristo muito gente boa, sabe, assim, que conta piada, que tem fome, que sente sono, que tem necessidades de ir ao banheiro, vamos dizer assim, apesar de não mostrar isso claramente, mas tudo se subentende, porque é a parte humana dele, é aquela ideia de visão de ele é Deus, mas ele é homem. Carnalmente falando, ele é homem, mas ele é Deus. E ao mesmo tempo os discípulos na mesma pegada. E uma coisa que me atraiu muito, um dos discípulos tem características diretas, apesar de eu não falar, até porque naquela época eu não sabia disso, mas características diretas de autismo, que é o Mateus, o apóstolo Mateus, futuro apóstolo, né? Nesse período ainda é discípulo, Mateus, que era um judeu coletor de impostos para os romanos, que naquela época Israel era, pode-se dizer assim, era uma colônia de Roma, né? E, enfim, Roma tomava conta, literalmente, de Israel, toda a Palestina, né? Até porque não era um país ainda, Israel não era um país, Israel era um nome. País propriamente foi agora, após a Segunda Guerra Mundial, que virou o Estado de Israel, né? Um país Israel. Até então era a Palestina, a região da Palestina, onde todo mundo vivia junto, misturado. Então, assim, desde os povos árabes, muçulmanos, até os hebreus, né? Os judeus, enfim. E por ali, por perto, tinha uns outros povos, né? Tanto que eles iam a pé. Os gregos, né? Tinha os sírios, que também já controlaram Israel muitos anos antes. Israel já foi controlado por muitos países, né? Hoje países, né? Muitas nações. Então, assim, a gente pode falar do Egito, tem registros, né? Como fonte histórica, temos registros de alguns livros, como a própria Bíblia, que conta isso, né? Que eles foram escravos, literalmente escravos.
como o Egito, Síria, deixa eu tentar, a própria Roma. Não necessariamente eram escravos de Roma, mas eles eram uma colônia. Se tornaram uma colônia de Roma, pode-se dizer. Não colônia assim fundada, mas obrigada a ser uma. Roma conquistava países, né? Como foi o caso do próprio Egito posteriormente, na época de Cleópatra, da rainha Cleópatra. O Marco Antônio, essa é uma outra história, enfim. E aí tem essa questão dessa pegada que eu achei muito legal. E foge da ideia europeia, daquele Jesus caucasiano, né, branco, meio louro, assim, de olhos azuis. Ele fica mais na pegada mesmo de quem já leu assim, alguns livros, como o livro Isaías, do profeta Isaías, que fala assim que ele não tinha beleza para que nós o desejássemos e tal. Tá lá, gente, tá escrito, não sei o que eu tô falando, não. Então eles mostram um cara, um Jesus mais ou menos assim, tipo, já com ruga na testa, que pega sol, entendeu? Então, assim, não quer dizer que ele é feio, mas também não é, sabe, ovo. É mais ou menos essa a ideia. E contando piada, ou seja, uma pessoa do dia a dia. E aí a gente vê essa parte que os próprios líderes religiosos falavam assim: ah, esse homem anda com prostitutas, anda com ladrões. E é bem, ou seja, está sendo, ao mesmo tempo que, como eu estou dizendo, que tem muita licença poética para poder mostrar esse Jesus que conta piada, que joga mesmo, assim, joga jogos daquela época. Não é jogo de arena, não, jogos daquela época, tipo frisbee, só para vocês terem uma ideia, tipo bolinha de gude, para quem pegou bolinha de gude, é tipo isso. Só que jogos judaicos, da cultura judaica, enfim, mostra isso. E os discípulos na mesma pegada, cada um do seu gênero, cada um da sua personalidade, podemos dizer assim, né, do seu temperamento. E a gente entra até um pouco em psicologia nisso, né? Questão de quem é colérico, né, mais nervoso, quem é sanguíneo, quem é mais extrovertido, quem é mais melancólico, que é introvertido, analítico, como é o caso do Mateus, que tem essas características autistas, de autista, né, de pessoa autista. Enfim, eu acho particularmente que é uma série interessante, mesmo que você não tenha nenhuma ligação com religião, que você não, não professe nenhuma religião, mas para fins de conhecimentos históricos e artísticos, deixo aí minha sugestão para vocês de uma série muito interessante que eu estou gostando. Já estou indo para a quarta temporada, como eu disse, cada temporada tem 8 episódios. As durações não são iguais. Tem episódio que você vai ter 30 e poucos minutos. Tem outro que vai ter 1 hora e pouca, quase 2. Não tem um padrão dos episódios, um padrão de tempo. Mas assim, é bom, é bem fluido, sabe? Bem desenvolvido. A fotografia é bem legal, bem fotografia que eu digo assim, a filmagem, né? É bem interessante. Acho que os roteiros estão bem feitos e sendo muito fiéis mesmo ao que está escrito e ao mesmo tempo tendo essa licença poética de mostrar o que não está escrito. Então, assim, tá aí minha sugestão para hoje, para o nosso canal História de Arte, falando de uma questão, de uma obra audiovisual, da arte, né, do audiovisual, e que também está ligada a uma parte da história das religiões, que é o início de tudo da história do cristianismo, né, ou seja, o cristianismo, né, aquilo que, com base na vida de Cristo, ou seguidores do cristianismo, os cristãos, os primeiros cristãos. É até interessante, vou dar um destaque, já dando um spoiler, que quando começa a série vai mostrando vários peixes, que também é um símbolo do cristianismo, né? Há quem diga que o peixe também é um símbolo pagão no sentido assim, que não é cristão, mas enfim, isso não foge da nossa alçada nesse momento, mas tem essa ideia do peixe que é por causa de alguns discípulos que eram pescadores, né, como o próprio Pedro, e mostra logo na abertura da série os peixes nadando todos na mesma direção, e aos poucos alguns peixes vão nadando na direção oposta, que é literalmente dando a ideia de que esses peixes estão nadando contra a corrente, e eles mudam de cores com verdes, só para demonstrar que eles estão se diferenciando da massa, que segue a mesma linha. Então, assim, ou seja, são os cristãos, os primeiros cristãos, seguidores de Cristo, discípulos, os escolhidos, provavelmente The Chosen. Então, achei muito legal isso, e muito perspicaz, né, muito inteligente por parte dos criadores, dos produtores,
dos roteiristas, enfim, de toda a produção. E tá aí minha sugestão para hoje, uma sugestão de um programa light, bem legal para todos, que é o The Chosen, que vocês podem assistir, como eu comentei, na Netflix, na Amazon Prime, no SBT+, que é o streaming do SBT, ou pelo site ou aplicativo Studio Angel, tá? Também disponível na Roku, o aplicativo também tá lá na Roku TV Studio Angel, dá para baixar de graça também. Testei se tem opção em português, alguns conteúdos sim, outros não, tá? Alguns conteúdos você pode botar tanto o idioma português como a legenda em português, outros não tem essa opção de idioma, mas você pode pedir, pode mandar uma mensagem para eles pedindo para incluírem o idioma português. Eu mesmo fiz isso agora para testar. Eu encontrei um conteúdo que parece ser bom, eles dividem, né, comédia, drama, ação, filmes de longa-metragem, séries. E eu botei um de comédia lá para ver, uma série de comédia. Vi que era totalmente em inglês. E aí tem a opção lá de você falar. Então, na verdade, tem que criar um cadastro gratuito. Pode ser seu Gmail, por exemplo. Não precisa te escrever tudo lá. Um cadastro literalmente gratuito. E aí eu criei um cadastro gratuito para testar e mandei lá. Eles perguntam qual idioma e legenda você gostaria que fosse incluído. Eu botei português, porque está escrito em inglês. Então eu botei lá português. Eu acho que deveria ter posto português Brasil, né? Enfim. Apesar que até isso eles sabem de onde você está acessando. Uma vez que você se cadastra, apareceu lá para mim, escrito lá que eu estava acessando do Brasil. Enfim, interessante, né? IA, isso é coisa de robô, com certeza. De inteligência artificial. Mas é isso, gente. Tá aí minha sugestão para o dia de hoje, no canal História Arte, de um programa que eu tô achando muito legal. Acho que é válido para todo mundo, independente de religião, e para fins de conhecimentos históricos, para quem está estudando História da Arte, quem pretende estudar História da Arte, ou História das Religiões. Existe uma pós-graduação dessa área, né? História das Religiões, nesse caso falando propriamente do cristianismo, né? Quando o cristianismo surgiu a partir da divisão do judaísmo, né? Que é outra religião, a religião judaica. O cristianismo é uma vertente, ou seja, saiu do judaísmo e se tornou, para muitos naquela época, era considerado uma seita. Não sei se até os dias de hoje o cristianismo é visto como seita, acredito que não. Hoje é visto sim, pelo menos para nível de mundo é visto como religião. Mas naquela época era visto como uma seita judaica, né, para os judeus ortodoxos, os judeus mais tradicionais. Enfim, é isso, galera. Finalizando o podcast de hoje do canal História e Arte. Espero que vocês tenham gostado, deixando aí essa opção de um programa bem legal aí para o final de semana, para o tempo que vocês estiverem livres. The Chosen, ou Os Escolhidos. E nos vemos no próximo podcast do canal História e Arte, com novas histórias, novas curiosidades, novos conteúdos históricos do Brasil e do mundo. Tá bom? Um abraço para vocês.